qualquer cientista que trabalha nessa área, ele pode calcular com precisão em que dia, em que ano o cometa vai passar aqui do lado da Terra. Ele tem a órbita dele já programada, em que dia e que ano a Lua estará em tal posição. Todos eles... Nós seríamos muito arrogantes e muito bobos de não acreditar que, olha, no mínimo de se perguntar, como é que tudo isso pode vir por acaso? Como é que tanta ordem, certo. como é que por que Júpiter não está se chocando com Plutão ou com coisas desse tipo, né? Então, essa precisão nas órbitas dos planetas, na minha opinião, eles mostram, isso é uma indicação clara de que há um Deus criador. E sem falar que esses cientistas, ou, desculpa, os escritores bíblicos, era muito difícil para eles imaginar a questão de órbitas. Para mim até é difícil entender, quanto mais... Para nós é complicado, há pessoas até hoje que não acreditam que o homem foi à Lua. Então, eu gosto de uma piada que eu li de um senhor que, quando ele viu que o homem estava indo à Lua, ele comentou com a sua mãe: mamãe, o homem foi à Lua. E a mãe disse: não pode não, porque o pecado está confinado na Terra, não pode ir para outra parte do universo. Então, o homem é uma criatura pecaminosa, ele não pode chegar lá na Lua. Mas agora imagine há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, a pessoa conseguir entender essa questão tão complexa das órbitas serem precisas. Um paralelo muito comum que é feito dentro do círculo de criacionistas é o fato de nós termos um relógio que tem as suas engrenagens, digamos assim, as órbitas, né? O movimento dos ponteiros bem calculados. E ninguém acreditaria que um relógio poderia surgir do nada. Então, seria muita fé para acreditar que eu poderia colocar os ponteiros, uma pilha e algumas engrenagens e umas molas dentro de um saquinho. E chacoalhar. Chacoalhar e em um determinado momento essas peças viriam na posição correta, começariam a funcionar perfeitamente, até a pilha entraria na posição, né, no polo correto. Então seria muita criatividade, muita fé. Eu diria que muita fé. Agora imagine todo o universo. Organizado de maneira precisa, com todas as suas órbitas perfeitas. Mas não para aí, Bill. Tem muitos outros textos. Vamos no livro de Jó. Okay. O livro de Jó é uma aula de astronomia, uma aula de física. O livro de Jó, no capítulo 26, tem um texto incrível. Eu realmente adoro esse livro de Jó com relação quando nós analisamos isso. Eu gostaria que você... Eu leio aqui, no capítulo 26, versículo 7, okay. Diz assim: ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Esse texto é simplesmente impressionante. Imaginar que o nosso planeta está suspenso no nada... Sobre nada. É uma coisa que não cabe na mente humana. Os gregos, e eram os filósofos, os cientistas da época, acreditavam em quê? Que Atlas, o deus Atlas, segurando nas costas do planeta Terra. Os hindus, e se não me engano, um dos livros sagrados do hinduísmo, contém textos, agora veja a comparação entre os livros sagrados antigos, né? Textos em que a Terra era quadrada, ou era chata, era flat, em cima de um elefante gigante, nas costas de um elefante gigante. E esse elefante estava em cima de uma tartaruga gigante. Então, para eles era mais fácil, era mais lógico acreditar nisso do que acreditar num texto que diz assim: não, a Terra está suspensa no nada. Uau. E quantas pessoas disseram: olha, essa Bíblia não faz sentido. A Bíblia é um livro bobo, é um livro que não tem condições nenhuma de se crer, né? Porque como é que vai dizer uma coisa dessa? Suspenso sobre o nada. Suspenso sobre o nada. Eu prefiro acreditar numa terra quadrada nas costas de um elefante gigante. Em cima de uma tartaruga. Em cima de uma tartaruga gigante, essa tartaruga nadando no mar cósmico, né? Então, esse tipo de visão... E nós não podemos simplesmente criticar as pessoas do passado, porque nós hoje também temos os nossos preconceitos, nós temos as nossas ideias, que nós temos tão firmes gravadas na nossa cabeça que demora até que a ciência consiga moldar. E o que eu acredito é que a ciência ela se desenvolve num sentido que aponta para a Bíblia. Certo. Okay? Tem um outro verso que eu gostaria de ler com você também, com relação, ainda no livro de Jó, no capítulo 38. Então, o que nós precisamos é simplesmente começar a ler a Bíblia com mais afinco. Eu achei que... um dos problemas, tópicos nós tocamos na última vez que estivemos juntos, essa ideia de preconceito, né? Se a pessoa já vem com as ideias formuladas, aí complica. Mas alguém vem buscando a verdade, tanto olhando para a palavra de Deus, como olhando para as estrelas do céu. Exatamente. Vê a Deus. Deus vai se revelar. Não existe coisa mais clara do que isso. Eu às vezes,
me imagino na situação de quando Jesus voltar, algumas pessoas que não creram nele, que o rejeitaram e vão dizer, não tive provas, né, da tua existência. E ele vai olhar, e essas estrelas, e essa natureza, e tudo isso. Eu tenho um amigo que diz, Deus, ele sussurra aos nossos ouvidos. O problema é essa barulheira toda que está aqui e as pessoas não conseguem ouvi-lo, né? E na verdade nós aqui estamos fazendo barulho. Mas no capítulo 38, versículo 14, diz assim, a terra se transforma como barro sob o selo, e suas feições sobressaem como vestidos. Esse texto parece assim, um pouco obscuro, mas para um bom entendedor da Bíblia, ele está dizendo o seguinte, que a terra é como o barro que é colocado em cima daquela peça que o oleiro utiliza para moldar o barro. Ele pisa num pedal e aquilo começa a girar. Girar, certo. Então, esse texto está dizendo que a terra ele gira, assim como o barro gira, e aí o homem vai moldando a peça, né, a peça de barro. E aqui Deus está dizendo, não, a terra gira. Que esse é outro conceito muito complexo de se ter, de um ponto de vista, se você está sentado aqui na terra, se você não tem essa mente matemática, essa mente científica toda, se você nunca leu um livro de Isaac Newton, um livro, texto de astronomia ou de física, compreender que nós estamos girando nunca. É algo muito complexo. Mas o livro de Jó, um livro antiguíssimo, escrito por Moisés, já trazia essa ideia. E vale salientar que Moisés, quando ele foi utilizado por Deus para escrever esse texto, nós temos que ter em mente que Moisés ele teve todo o conhecimento errôneo que ele adquiriu nas faculdades egípcias. Ele poderia ter escrito aqui as ideias que os egípcios tinham sobre a natureza, sobre o universo. E não, Deus levou Moisés para o deserto, o fez esquecer de tudo aquilo. Eu vou te ensinar a ciência verdadeira. E aqui está demonstrado. Então, a rotação da Terra é apresentada na Bíblia. A rotação está suspensa no nada, só falta agora saber qual é o formato da Terra. Vamos lá para o livro de Isaías. Ok. Nós vamos agora para o livro de Isaías, no capítulo 40. Capítulo 40 do livro de Isaías, o versículo 22. Eu apreciaria se você pudesse ler a primeira parte do verso 22. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Certo. Aí? Cúpula da terra. Cúpula é feito em que formato, né? É redondo, né? Exatamente. Na minha versão, diz o seguinte... On the circle. Isso. Em inglês está no circle. Isso, é uma coisa circular. Esse é um outro problema muito... Para quem está sentado aqui no planeta, imaginar que esse planeta é redondo, você tem que ser muito corajoso, eu até diria, né? Você chega para um homem e diz, não, o planeta é redondo. Mas você é doido. Claro que é quadrado. Eu não vejo isso redondo aqui. Eu olho aqui e vejo tudo reto. Então, mas a Bíblia é um livro de vanguarda. Porque imagina essas ideias sendo postuladas. Dizem até que esse foi um dos textos que Cristóvão Colombo utilizou para convencer as pessoas a patrocinarem a sua viagem para tentar chegar às Índias contornando a Terra. Porque na época, a igreja dominante, ela aceitava até, muita gente diz que a Bíblia dizia que a Terra era quadrada. Não, os cientistas na época acreditavam que a Terra era quadrada. E aí a igreja dominante, como ela não tinha opinião científica, ela pegava a opinião científica da comunidade científica na época, porque ciência é algo maravilhoso, mas nem sempre a comunidade científica está correta. Certo. E eles pegaram aquela ideia e utilizavam aquilo. Mas não foi baseado na Bíblia a ideia de que a Terra era quadrada. Quando a Bíblia fala, existe um verso na Bíblia que diz os quatro cantos da Terra. Certo. Mas a expressão cantos ali está relacionada com os pontos cardeais. E, por incrível que pareça, até hoje é a maneira mais simples de se orientar no nosso planeta através dos pontos cardeais. Norte, sul, oeste. Exatamente. Então, isso é muito mais lógico. E a Bíblia, quando se refere a esses quatro cantos, ela está se referindo a isso. Está se referindo a essas quatro direções que qualquer pessoa utiliza até hoje para se orientar. Mas esse texto aqui deixa claro, a Terra era redonda. E confiando em textos bíblicos, provavelmente foi o que aconteceu com Cristóvão Colombo. Confiar nesse texto e seguir. Porque a preocupação ali é chegar à beirada do mundo e cair, né? E havia esse medo realmente. Muitas pessoas não viajavam porque diziam, não, tanto é que o nome Inglaterra é Inglaterra porque significava o ângulo da Terra. Eles acreditavam que logo após a Inglaterra, a Terra quebrava ali. E aí você imagina o navio indo e caindo lá no cantinho da Terra, no ângulo da Terra. Mas temos mais versos de astronomia. Vamos lá no
que está relacionado agora, trazendo um pouco mais para a Terra, o livro de Eclesiastes. Okay. O livro de Eclesiastes também traz um texto interessante. No capítulo 1, versículo 6, tem um texto bastante interessante sobre a questão da nossa atmosfera. Okay. Capítulo 1, versículo 6 diz: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Olha a expressão circuitos. Hoje nós sabemos que nós temos aquela circulação da atmosfera em que os ventos vão saindo de um lado, passando para outro, que até os furacões se repetem. Por que todos os anos nós temos